Hoje, quando o pastor chegou aqui, o louvor ele falou sobre Abraão, né? E Deus me deu a palavra de Abraão. Gênesis 12. Aqui ele chama Abraão, né? Para sair da terra dele, como o pastor disse no início. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei em nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Aqui, Abraão tinha 75 anos, quando ele saiu da terra dele. E se a gente imaginar uma pessoa de 75 anos, Deus mandar sair de um lugar, é começar tudo de novo, né? É começar do zero, sai daí de onde você está, do conforto, de onde você está, para ir. Então o pastor falou de fé, é verdade, ele tem realmente uma fé muito grande, né? Mas aqui, ele já disse aqui: de ti farei uma grande nação. Se saiu isso, se Deus disse para ele que ia fazer uma grande nação, então a gente deduz que ele ia ter descendentes. Então Deus prometeu, eu vejo que Deus prometeu para ele quando ele tinha 75 anos. E aqui Deus falou: pega a sua família, a sua parentela. Não era para ele levar Ló, era para ele ir sozinho, com a família dele. Ló é sobrinho. O sobrinho, ele não faz parte da nossa família, dos nossos parentes, né? E aqui, às vezes, na ruindade, ele levou para o bem, ele achava que ele ia fazer o bem. Ele gostava de Ló, o pai de Ló tinha morrido, e ele levou Ló com ele. Mas não foi o que Deus mandou. Tanto é que lá na frente, né, isso deu um probleminha. E agora vamos aqui para o 13. Para a gente ver um pouquinho do probleminha já aconteceu, né? Então, saiu, pois, Abraão do Egito para Negueb, ele e sua mulher e tudo que ele tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Aqui a gente entende que quando ele invocou o nome do Senhor, é porque ele precisava de alguma direção. E aqui ele entendeu que não era para ele ficar com Ló. Aqui foi a parte que ele começou a entender o que Deus queria para ele, que era para ele e a família dele. E aqui no 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar em uma companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então aqui já começou a ter contenda, né? Que os pastores cuidavam aqui das ovelhas, né? E a de Abraão e aqui de Ló. E eles começaram a ter contendas, né? Pelo território, pelo espaço que não era muito grande. E aqui começou já a gente ver quando a gente quer alguma coisa por nossa vontade, né? Porque Abraão levou Ló por vontade dele. E aqui a gente vê um pouquinho de desobediência quando ele leva Ló. Mesmo na ignorância dele. Ele entendeu
né? E aqui eles se separaram, né? Para que cada um seguisse a sua vida. Se a gente ler um pouquinho mais para frente, Ló trouxe mais problemas para ele, né? Lá no futuro, não vou ler agora porque essa não é a questão, mas Abraão foi lá lutar com os reis por conta de Ló, para livrar Ló de morte, né? Da morte. E aqui a gente vai pular para o 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e o servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Esse Damasceno, ele não era da família, né? Mas nasceu lá e ele considerava, e as coisas de Abraão iam ficar para ele. Ele considerava dessa forma. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não serás esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Aqui Deus está falando que ia ser dele. O herdeiro ia ser dele. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Então aqui ele prometeu, ele fez uma promessa para Abraão, que ele ia ter a descendência. Era o que Abraão mais pedia, porque Abraão já tinha tudo, ele já era rico, ele tinha gados, bens, a família dele estava bem. O que ele queria? Um filho que Sara era estéril. E ele pedia isso para Deus, um herdeiro, um filho. E Deus aqui ele prometeu para ele que ele ia ter a descendência, que a descendência dele ia ser grande. Aqui foi a promessa já que Deus havia dito para ele. E aqui no 16, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei, com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então aqui, Sara falou: se eu não consigo e Deus prometeu, eu vou dar um jeitinho. Eu vou pegar aqui a minha serva, e você permite então se deitar com ela, para que eu tenha descendência. E o que Sara achou? Que a serva fosse dar o filho para ela, né? Porque antigamente até as concubinas, quando tinham filhos, né, com seus maridos, ficavam com elas, não ficavam com a dona, né? Ficavam com a própria mãe. E aqui Sara achou que ela fosse fazer a parte de Deus, né? E quantas vezes a gente acha que a gente vai fazer a parte de Deus? Por quê? Porque a gente não confia e a gente acaba desobedecendo. Quando a gente não confia, a gente desobedece. Essa é a verdade. Quando a gente não tem fé, a gente não faz aquilo, a gente não vai esperar. Não está vindo, eu vou por outro caminho. Ah, mas não é assim. Eu vou fazer assim, porque se Deus falou que vai me dar, então eu vou por esse caminho aqui. E quantas vezes a gente fez isso? Seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa intimidade com as pessoas. Quantas vezes a gente tenta pegar aquela bênção que o Senhor deu de uma maneira que não era nossa, de uma maneira até que meio que ilícito, porque Deus não prometeu aqui através de outra pessoa, disse que ia dar dele. Se fosse com ele, tinha que ser com Sara. Então aqui eu vejo uma desobediência, né, de Sara, e Abraão acatou essa desobediência, né? E quando a gente desobedece ao Senhor, a gente tem algumas consequências na vida, né? Eu falo por experiência própria.
né? Eu já desobedeci. Às vezes eu falo isso, Deus perdoa quando você se arrepende, perdoa. Mas a gente tem a nossa consequência, né? A gente paga um preço por um período. Quanto é esse período? Não sei. Isso é de Deus, o período é de Deus, né? Então a gente não sabe por quanto a gente vai pagar por aquilo que a gente fez, né? Igual o caso de Davi. Eu sempre tomo como exemplo o caso de Davi, né? Ele pegou Betseba, teve filho, e aconteceu que Deus não queria aquilo, ele pecou, né? Porque ela era uma pessoa casada, né? Então ele fez ali as maldades, né, com o marido dela, matou, e Deus perdoou, porque Davi tinha um coração bom, né? Mesmo pecador, ele tinha um coração voltado para o Senhor, e ele pediu perdão. O Senhor perdoou, mas ele teve ali as consequências da vida dele, né? As coisas ruins no futuro, e até para a descendência dele teve, sim. Os filhos dele teve uma consequência do pecado que ele fez. Então aqui eu vejo uma desobediência, né, na parte de Abraão, porque não era o que Deus queria. Deus prometeu um filho para ele, e não era para eles tomarem a frente de Deus, para eles fazerem a parte de Deus, né? Porque aí a gente não tem fé para Deus fazer alguma coisa para a gente, né? Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher Abraão, teu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Aqui eles ficaram 10 anos, né, neste lugar. Ele possuiu ela e concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Então aí ela teve o desprezo de Agar, né? A Sara teve também a consequência dela. Ela demorou mais para a bênção vir, e ela foi desprezada pela egípcia, né? Pela pessoa que ela havia feito de objeto para ter o filho dela. Agora nós vamos em 16, no 15. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho, lhe dera Agar. Chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Aqui ele já tinha 86 anos, então ele saiu com 75, Deus prometeu a descendência dele. Depois Deus prometeu que ele ia ser pai, e aqui com 86 anos ele fez essa besteira. Essa besteira que ele fez, a gente vê até hoje, né? Porque quando a gente vê as guerras, o Irã faz parte de uma nação, né, do povo árabe, e é ele que fica mais em guerra com Israel, né? E o que a gente vê? Ismael era da Pérsia, que hoje é o Irã. Ismael era descendência, né? Quem é lá dessa terra, desse povo, é a descendência de Ismael. E Isaac, a descendência de Israel. E a gente vê essa guerra até hoje, conforme diz aqui na palavra de Deus, né? E é tão difícil às vezes a gente enxergar isso, o nosso erro pode ir adiante, as futuras, né, os futuros, a nossa geração, aos outros povos, o quanto que isso pode prejudicar com as nossas decisões. Então isso pode prejudicar a minha descendência, a sua descendência, os seus filhos, os meus filhos, né, a nossa desobediência. Aqui no 17, aqui fala assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, então olha só, aqui passou de 86 para 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui, quando Deus pediu para ele andar na presença dele, é porque Abraão já não estava com ele. Porque quando o Senhor pede para mim: Carmen, anda na minha presença, é porque eu não estou na presença dele. Se eu falo para minha filha assim: filha, vai para o lado esquerdo, é porque ela não está indo para o lado esquerdo, senão eu não ia falar para ela fazer isso. Aqui a gente vê claramente que Abraão já não orava mais como orava, Abraão já não estava mais na intimidade com o Senhor. Por isso que ele desobedeceu, por isso que ele
faltou a fé dele, e isso vem uma consequência, né? Quando a gente para de orar, quando a gente deixa de louvar e buscar o Senhor, tem ali as consequências. A gente viu aqui, Deus o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão tinha uma coisa de bom, né? Quando Deus falava com ele, ele obedecia. Às vezes ele dava uma vaciladinha, mas ele obedecia ao Senhor, ele temia o Senhor, né? Quando Deus pediu para ele sair da casa dos pais dele, foi justamente porque o pai dele tinha, né, ali, ele vendia os ídolos, né, na época. E Deus não queria aquilo, Deus queria fazer aquela separação para ele não ficar na idolatria. Deus queria que ele tivesse uma nova vida. Agora vamos para o 21, passar um pouquinho para a gente ver que as coisas que aconteceram com Abraão, que Deus falava diretamente com ele, que ele era um homem de muita fé, às vezes acontece com a gente também, né? E aconteceu com Abraão. Quem somos nós, né? Então aqui, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Aqui, quando ele tinha nesse 21, Abraão tinha, aqui no 5, tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Aqui Abraão já tinha 100 anos, quando ele teve Isaque. Então Deus prometeu, a promessa foi lá em 86 anos, se não me engano, né? Foi 75 quando ele saiu, depois ele tinha 86, e ele só teve esse filho com 100 anos. Às vezes eu fico pensando, será que se ele não tivesse obedecido, ele tinha tido esse filho antes? Bem possível, porque se eu não desobedeço, aquilo que Deus prometeu vem até mim. Mas se eu desobedeço, vem, Deus prometeu, se eu me arrepender. Só que é o que eu falo, tem as consequências, a gente não sabe por quanto tempo aquilo vai ser consertado, né? E quando Deus faz um conserto com Abraão, é justamente para isso, né? Quando Deus faz um conserto com a gente, é para que nós podemos nos arrepender daquilo que fizemos. Esse é o conserto que diz aqui na Bíblia. Essa é a aliança que ele faz, né, com o povo. E aqui, ele foi abençoado, né, porque ele obedeceu ao Senhor. Ele entendeu que obedecendo ele ia ter a bênção dele. Né? Eu falo que eu passei por várias coisas, né? E uma vez eu quis ir muito, eu já falei isso aqui, eu quis ir muito no show do Guns N' Roses, né? E eu sou apaixonada, desde a minha adolescência. Ele veio em 2016, a gente não podia porque, né, a gente tinha que comprar um apartamento, a gente não tinha dinheiro, porque quando eles querem entrar, eles levam tudo, gente, eles levam tudo. É uma coisa de doido. E aí a gente não tinha dinheiro, aí eu não fui. Aí eu falei, será que ele volta para o Brasil? Aí, eu não sei se foi em 2019, eu não lembro, acho que foi 2020 e pouco, eles voltaram. Eu falei, eu vou, porque eu vou, que eu quero, que eu vou. Pedro comprou a dele e eu fui comprar a minha. Meu cartão não passou, gente. Só dava negado. Como dá negado? Eu nunca chego no meu limite, não tem problema, não tem... Gente, eu tenho esse cartão há anos. Eu acho que eu tenho esse cartão, sei lá, 10, 15 anos, eu não lembro. Eu tenho esse cartão há muitos anos. Eu nunca tive problema dele não passar nada. Gente, cartão não passava. Falava pra ele, amor, vai lá, vê se na bilheteria eles vendem. Pedro bonzinho foi lá, né, no Allianz Parque. Não, lá eles não vendem. Amor, tô aqui, eles não vendem aqui nessa bilheteria, não estão vendendo, é só pelo site. E
tentando. Não, gente, eu não conseguia comprar, só dava negado. Meu cartão ligava lá e eles falavam, tá negado. Eu ligava no cartão e eles falavam, não tem nada bloqueado. Não tem nada bloqueado. Aí, durante essa semana, foi essa correria, né? E o pastor veio pregar aqui no domingo. Aí o pastor começou a pregar, ele pregou uma palavra e eu me esqueci desse culto, eu chorei tanto. E ele falava assim, tem lugares que não é para você estar. Não é para você entrar nesse lugar. Nossa, daí eu desabei, o pastor pregou o culto inteiro sobre isso. E eu entendi que não era para ir. Se não é para eu ir, amém. Se um dia ele autorizar, eu vou. Mas se ele falou que não era para ir naquele momento, eu não vou. Eu entendi. Mesmo chorando, eu entendi. Eu queria tanto. E isso é obediência. Quando você quer muito uma coisa, Deus fala não. Né? Se você passa dali, você pode ir. Eu podia pegar o cartão. A Gabriela falou, mãe, pega o meu. Podia. Foi, né? A gente tentou no dela, não foi? Ou não tentou? O do Pedro conseguiu comprar, o meu não passou. Gente, olha, eu não sei explicar. Não era pra eu ir naquele show e eu tava doida. Era no começo do ano, o show saiu em outubro e eu tava fissurada pra ele. Amém. Deus, eu falei, depois desse culto que o pastor pregou, eu chorei tanto, eu falei, amém. Não é pra eu ir, Senhor, eu entendi. E quando a gente obedece ao Senhor, é tão grandioso, né? Quando a gente decide obedecer, nos arrepender, né, das coisas que fizemos, e quando a gente decide obedecer, o pastor pregou lá na outra igreja, quando a gente era da outra igreja, o pastor pregava muito, ele falava muito sobre fé e obediência. Fé e obediência, fé e obediência. Desde que ele pregou essa palavra, eu fiquei com isso na cabeça. E eu chamei uma moça para pintar uma parede da minha casa, da minha cozinha, porque ela tem 2 quadros. Ela tem um quadro aqui eu podia colocar um quadro, mas ele tinha um quadro embaixo, que um é da luz e outro é do telefone, uma coisa assim da internet. E aí, não gostava daquela parede. Eu sempre tive o desejo no meu coração de pintar uma parede de casa com alguma coisa que o Senhor falasse para mim. Sempre, tá? Acho que mais de 20 anos. E aí, eu levei uma moça, eu contratei uma moça porque eu não tenho esse dom, e ela pintou a parede da minha casa, né? Então ela pintou, tem um louvor lá, que o Espírito Santo é bem-vindo, né? Tem um salmo embaixo, eu quis que ela colocasse um salmo para a nossa proteção quando a gente sair, e às vezes a gente acaba passando e lendo aquele salmo, né? De proteção, que o Senhor te protege quando você sair. E eu falei para ela, olha, você faça alguma coisa, você faça um desenho, eu peço que você coloque aqui fé e obediência. E por coincidência, ela colocou um vaso assim. E aí ela colocou fé e obediência na parede mais embaixo. Então, desde a igreja que a gente ia lá embaixo, né, que o pastor pregava sobre fé e obediência, o pastor falava tanto, o pastor falou tanto, que aquilo entrou demais dentro de mim, né? E desde então eu quis imprimir a palavra de Deuteronômio 28 e colocar no meu guarda-roupa, mas eu não sei porquê, quando eu estou com a impressora lá ligada, eu nunca lembro de fazer isso, mas a gente tem que ter isso pra gente, porque se a gente não lê sempre aquilo, a gente acaba meio que esquecendo, né? E o Senhor tem abençoado. Desde que eu decidi obedecer ao Senhor, o Senhor mudou minha vida completamente, né? Ele mudou minha vida sentimental, Ele mudou minha vida financeira, Ele mudou minha vida profissional, da água para o vinho, de uma coisa que eu nem fazia, e o Senhor me prosperou nessa parte, né? E quando eu falo de prosperidade, eu não falo de muito dinheiro na conta, não. Eu falo de tudo que você precisar, o Senhor te dá, né? De tudo que eu quis, o Senhor me deu. Eu quis o mestrado, o Senhor me deu, eu não paguei. Meus filhos estudaram, o Senhor deu isso de presente para mim. Que isso eu pedia para Deus. Desde quando elas eram pequenas, eu falava, meu Deus, será que eu vou ter condições? Mas o Senhor, quando a gente obedece, quando a gente vira o nosso pensamento, a gente obedece, a gente acaba seguindo, né? A gente acaba seguindo a palavra do Senhor. E a gente acaba pensando assim, meu Deus, será que isso te agrada? Né? Porque quando a gente vai fazer uma coisa, eu penso, Senhor, será que isso vai te agradar? Né? Seja no negócio, seja uma coisa
eu tento me controlar, nem sempre eu consigo, mas eu peço para Deus, né? Eu tento me controlar e às vezes eu consigo sim, né? E eu acabo não falando daquela besteira, porque depois eu vou me arrepender, né? Daquilo que a gente acaba falando. E isso é uma coisa que a gente tem que ter pra gente, né? Será que Deus vai se agradar disso? Se Deus não mandar, não faz. Não faz. Porque a obediência é igual ao amor. Você decide. Você decide amar. Eu decido amar o meu irmão, porque olha, veja, é muito fácil amar o meu marido, amar minhas filhas, amar o meu genro, é muito fácil. É muito fácil. Eu decido amar o meu irmão. Eu decido amar o meu inimigo, porque esse é mais difícil. Você ama o seu inimigo? Esse é mais difícil. Né? Eu decido se eu amo ou não. Né? Eu decido se eu amo um morador em situação de rua. Eu decido isso. Se eu amo ele ou não. É a mesma coisa a obediência. Eu decido obedecer. Né? Eu digo que a obediência não é um dom, é uma decisão. Eu decido. Eu quero obedecer ao Senhor. E aí você vai fazer parte da geração aqui de Abraão, como ele foi abençoado. E de fato ele foi tão abençoado, ele aprendeu tanto que ele deu como Deus pediu. Ele deu seu filho para ser sacrificado. Ele deu Isaac. Tamanha obediência era Abraão, depois que ele entendeu tudo aquilo, depois que ele começou a obedecer 100% ao Senhor, né? Porque a fé ele já tinha, foi perdendo. Às vezes a gente pode falhar, né? Às vezes a gente pode cair, por isso que a gente tem que estar sempre aqui na igreja. Porque se você deixa de vir à igreja, uma semana tudo bem, outra, você acaba perdendo um pouco a fé. Aquilo acaba saindo de dentro. O ser humano é assim. Não sou eu, não é só você, é o ser humano. Né? A gente acaba saindo daquele mundo que a gente escolheu viver. E Abraão aqui, ele voltou ao Senhor. E a gente viu que a obediência dele foi tão grande, que o único filho que ele tinha dado para ele, né, com Sara, ele obedeceu e ele ia entregar ao Senhor. Tanta fé e obediência. E ele ali, ele pôde até imaginar, não, Deus vai prover. Porque na obediência, né, em primeiro ele obedeceu ao Senhor quando ele deu o filho dele. E depois veio a fé dele, né, que apareceu ali, outro holocausto para ele fazer e tirar o filho dele naquela posição. Então, a gente vê que teve sim fé e obediência em Abraão. Né? Essa é a palavra que o Senhor me deu, né? Porque se passaram tantos anos desde que ele saiu dos 75 anos lá da terra, né, do pai dele. E aí ele foi para Canaã, né, foi peregrinando para lá. Então, houveram muitos anos, até 100 anos aqui. E a gente vê que talvez Deus poderia ter dado anos. Acho que pode ser que sim. Se ele não tivesse feito o que Sara pediu, se ele tivesse esperado o Senhor, né? O tempo é do Senhor. A gente sabe disso, mas se a gente falha, a gente retarda essa bênção. Ela fica mais para frente, porque se a gente não se arrepende, nem vem. Né? Tem todo um processo de arrependimento para o Senhor dar ali o que Ele queria dar. Deus é o melhor para a gente. Né? Mas a gente tem que nos sacrificar para isso. Né? O Senhor me deu até aqui, pastor. Um pouquinho aqui de Abraão, né, pastor? Gente, que maravilha, né? Eu vou falar um pouquinho. A pastora falou para mim ficar falando.